Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma história inspiradora para você, uma história de alguém que faz a diferença no mundo dos negócios. Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Ana Cerqueira, ela que está aí na Pentera, uma empresa israelense de cibersegurança. Isso o quê? Israelense de cibersegurança. Deu uma Você vê que minha gaguejada. pronúncia- Não, eu vi que você gaguejou. Não, Israelense, ele falou, Você né? que está com dúvida, volta um pouco aí e você vai pegar, ver vai que pegar. a minha dicção... Ah, Inclusive eu falei Pentera pra você entender, porque eu costumo falar Penter. Tô errado, Ana? Não. Tá aí, ó. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Já desculpa ele pelas piadinhas sem graça que ele vai fazendo no decorrer da entrevista. De cibersegurança entra aqui num ambiente totalmente inseguro, Nem vou falar sem nada. nenhum protocolo. O Johan é o cara que não troca de senha há 10 anos. Não é? E aí? É. Ele tá falando isso, pulo, não. ele tá falando isso, mas ele usa as minhas senhas, que eu uso há 15 anos, ele usa elas. Mas vou falar a verdade, verdadeira mesmo. É. Um dia eu precisou de uma senha, eu não podia acessar e tal. Troca de senha, não pode a mesma, não pode... E eu sei a senha do Gil. Falei, quer saber? Vou usar a senha do Gil. Aí um dia eu cheguei na casa dele, fui digitar a senha da porta, não sabia, digitei a senha, que agora é minha, porque essa senha agora é minha. E acertei. Aí um dia ele foi acessar um negócio, falei, Gil, qual que é a sua senha? Ele me falou, a minha senha! Então ele usa hoje senha que é minha, eu uso que é dele. E A senha da porta da minha casa é dele. Inclusive no final, fica até o final desse programa, que a Ana vai passar a senha dela pra gente. Que com certeza é uma senha boa. 1, 2, 3, Ana, arroba. como Nossa, que alguém não, entra num negócio desse? Não. Cybersecurity. Não, na verdade, eu comecei a minha carreira em tecnologia, né? Aham. Lá atrás, na Xerox do Brasil. Uau. Lá atrás. Xerox. É, Ave Maria. e aí, na Xerox, ela rumou para conectividade, impressão, e aí eu me apaixonei pela tecnologia, entrei em telecomunicações. E depois comecei a trabalhar em tecnologia em infraestrutura, virtualização, sistemas. E aí depois surgiu a cibersegurança. Assim, falei, caramba, eu tenho que participar disso, porque esse é o futuro. Que mundo E é aí esse? eu fiz a transição da parte de infraestrutura em tecnologia para a cibersegurança 7 anos atrás. Então, assim, para entrar nisso, falei assim, nossa, acho que eu tenho que ser muito técnica, né? Não sei o quê. Eu falei, não é possível. Deve ter um caminho legal para fazer isso. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar. E as coincidências, né, que a gente sabe que não são coincidências... Jesuicidências. Trouxeram um convite de uma empresa israelense, uma outra. Falou assim, olha, eu quero reconstruir meu business no Brasil e me indicar o seu nome. Então, eu falei, mas... né? Não, você vai ser a country manager da operação. Então, mas eu não tenho experiência, sabe? Não é isso que a gente precisa. A gente precisa do seu relacionamento. A gente precisa do seu network no país. Topa! Cibersegurança, eu sei relacionamento. Falei, vou aprender o que eu não sei e vou usar o que eu sei da melhor maneira possível. E foi assim que eu entrei em cibersegurança. Hoje eu conheço um pouco mais profundamente, mas na época, o que eu usei foi os meus relacionamentos. À vontade. Assim, mas como é que vocês pegaram o meu currículo? Ele tá protegido por uma senha. Aí eles falaram, nós sabemos. Nós sabemos tudo da sua vida. Nós sabemos a sua senha. Mas e aí, como é que foi? Sua infância, aí, você falou assim, cara, quero ser profissional TI. É profissional TI? Como é que é? Que você Profissional de TI. Profissional... Não, a minha infância, eu não tinha uma perspectiva, né? A gente, uma família muito humilde, se desse para estudar, assim, já era uma boa coisa, né? Então, mas eu sempre tive um sonho, né? Eu não vou permanecer nesse estado, né? Eu vou buscar outras frentes. E aí eu comecei a... Meu pai queria que eu fizesse direito, né? Normal. E eu comecei até a fazer direito. Estudei, sempre fui uma boa aluna. Não a top do topo, mas a pessoa que sabia o que estava fazendo, que estudava, que tinha boas notas. Entrei na faculdade de Direito, fiquei quase 3 anos e aquilo não era para mim. E eu sou uma pessoa essencialmente de relacionamentos, né? Então, marketing é o que me chamava a atenção. Então, eu fui
para esse lado da vida, né? Uhum. E a partir daí eu eu fiz de tudo, mas sempre em vendas. Eu sempre fui uma pessoa de fronte de vendas. Eu vendi plano de saúde, curso de inglês. Eu vendi tanta coisa que eu nem sei mais antes da Xerox, né? Uhum. Depois eu falei assim, não, gente, eu preciso de uma oportunidade diferente. Eu quero ser uma pessoa de uma multinacional. Aí eu rumei a multinacional. E sem brincadeira nenhuma, era muito difícil entrar na Xerox. Muito difícil entrar na Xerox. Na época não tinha internet pra você mandar um currículo, LinkedIn, pra você... Não existia essas coisas. Você tinha que digitar tudo e tirar a Xerox e entregar de porta em porta. De porta em porta. E filas gigantes. E a Xerox tinha várias filiais, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou na menorzinha, porque quem sabe eu tenho uma chance. Fui lá pra Guarulhos, São Paulo, e fiquei numa fila gigantesca lá. Aí o cara pegou e fez uma pergunta assim pra mim. Você tem carro? Eu falei, não. Então você não serve. Obrigada, tchau. Desse jeito. Na época, hoje em dia... Vou voltar amanhã. Aí, vou responder que sim. E eu pensei nisso, né? Mas aí tinha uma coisa que pra mim é inegociável. E isso foi toda a diferença na minha vida, que são os meus valores. Uhum. Né? Desde sempre, nasci num ambiente, né, num lar cristão, sempre essa foi a minha referência de vida. E aí voltei em várias filas. Eu não sei quantas filiais eu fui, mas foram muitas. E aí um dia eu tinha uma amiga que falou assim, olha, tem vaga na Paulista. Eu falei, nossa, Paulista, meu... Não tem como. Como que eu vou entrar num negócio que é o centro, né, de tudo? Uhum. Aí ela falou assim, vai. Eu não tinha roupa para ir. Eu não tinha assim, condições, né? E aí eu lembro que uma pessoa me emprestou um par de sapatos, a outra me emprestou uma saia, a outra me emprestou uma blusa, a outra me ensinou me emprestou a maquiagem, que massa. Né? E aí eu fui. Tô pronto pra Paulista. Tô pronto pra Paulista. Sou paulista. Faria Limer. Faria Limer. Fui pra Paulista. Tá me lembrando um amigo nosso também, que pegou uma saia emprestada, um sapato emprestado, aí ele maquiou e foi pra Paulista. O Johan. Falei que iam vir as piadinhas, hein? É só pra descontrair. Pra esse tipo de ataque você não tá preparado. E aí eu fui, tinha assim, eram centenas de pessoas, não eram dezenas de pessoas, né? E aí todo mundo, chegou a minha vez, né, de ser entrevistada, todo mundo era entrevistado por uma pessoa. A minha vez eram 3 caras, assim. Uma banca. Era. Eu falei assim, por que tem que ser tão difícil, né? E aí, conversa vai. E era entrevista de guerrilha, assim, né? Pra te desestruturar, pra você não conseguir. Essa era a pegada ali. Afetar o seu psicológico. Queria ver quem tava mais firme na posição. Exatamente. Quem tinha, né, estrutura pra aguentar. Porque não era fácil ali o dia a dia de vendas de uma Xerox. Oi, imagina. Você que é de outra geração, você ouviu falar na Xerox? Já? A Xerox foi uma grande... ainda. Não, então, hoje acho que meio que pivotou o negócio dela, né? Mas até o Xerox, acho que esse nome por conta do nome da empresa. Que na verdade é fotocópia, né? Só que a gente só conhecia como Xerox. A Xerox, vou tirar o Xerox. É o nome da empresa, igual Bombril, né? Associou a marca ao que ela entrega. Isso, e ela ficou muito conhecida numa época que ela teve uma CEO mulher e que foi, assim, referência no mundo. Ela fez um grande trabalho. Eu estava perguntando pra você, conhece? Então, no caso, conheço Xerox no sentido de vou tirar um Xerox na escola. Sabia que era uma empresa? Não sabia que era uma empresa. Mega. Não fazia nem ideia. Também conhecida como Xerox. Que legal, só interrompi só porque eu lembrei. Eu vi ele ali pro cara. Não, mas é uma boa pergunta. O que é isso? Vou trabalhar na Xerox. Vou trabalhar de fotocopiadora. E Johan, era assim, trabalhar na Xerox era um status. Né? Falando de ambiente corporativo, né? E aí, terminei lá a entrevista, tal. Acho que eu não lembro, mas eu devo ter saído suando daquele lugar. E aí, era no último andar de um prédio, lá na Paulista, Top Center. Tinha no hall do elevador, tinha um sofá.
Como tinha muita gente, o trânsito nos elevadores estava muito alto, eu sentei naquele sofá para esperar o fluxo ali baixar um pouco e eu descer. Porque eu estava nervosa também, foi uma forma de eu ficar mais tranquila. Descomprimida, né? Aí ficou vazio aquele lugar. Chegou um cara falando alto, meio malucão assim. Boa tarde, bom dia. Eu falei assim, bom dia. E continuei quieta no meu canto. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, estou participando do processo seletivo aqui para vendedora, nananã. Ele falou assim, mas você acha que você consegue? Porque é difícil, hein? Eu falei assim, realmente o processo é pesado, mas eu vou conseguir. Se não for dessa vez, vai ser numa próxima, mas eu vou entrar aqui. Aí ele pegou e olhou para mim e falou assim, me diz uma coisa. Rojada. Vale tudo por um negócio? Eu falei assim, não. Meus valores são inegociáveis. Se eu tiver que infringir a ética, por exemplo, para fazer um negócio, não conte comigo. Se for para fazer isso aqui, eu não quero mais nem entrar aqui. Eu não sabia quem era o cara, era simplesmente o cara que mandava tudo, era o diretor da filial. Não. Aí ele Ali foi a entrevista. Ali foi a entrevista. Ele pegou, voltou, sem brincadeira, ele era muito assim, né? Ele pegou, abriu a porta, falou assim, quem te entrevistou? Falei assim, foi o fulano, Beltrano. Por que você foi entrevistar por 3? Eu falei, não sei. Bom, fulano, Beltrano, Ciclano, vocês vão deixar ela embora? Vocês têm que contratar ela agora. Você tá contratada. Olha só. Entrei no Xerox. Que foi legal. Assim. Cara. Mas depois de 20... Então, mas todas as vezes tentando na força do seu próprio braço, da sua habilidade, disso... Quando você descansou, né? Descansou no sofá. Você vê que... Esse é um ponto importante. A Caneca diz aqui, né? Descanso. Quando você falou, não... E foi um descanso até literal. Eu vou sentar no sofá e vou esperar. A oportunidade veio até você. Foi. Que massa. Caramba. E aí tem mais uma beleza nessa história, né? Deus é muito bom, porque eu tô numa fase que eu tô aprendendo a apreciar os detalhes, né? E foi lá que eu conheci meu marido. Olha, ele trabalhava lá? Trabalhava lá. Uau. Legal. E quando eu comecei, nos primeiros 30 dias, tinham 5 mesas de um lado, eram 10 supervisores de vendas. Mais ou menos umas 120 pessoas naquele salão de vendas. E uma mesa lá no cantinho estava vazia. E eu simplesmente nem sabia que existia mais uma pessoa. Achei que não tinha ninguém ali. Mas meu marido estava de férias. Então, quando ele voltou... E todo mundo falava assim, não, porque o Aguinaldo, você tem que conhecer o Aguinaldo. Ele é sensacional, um cara 10, um coração maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Falei assim, quem é o Aguinaldo? Ele senta ali, mas ele tá de férias. Falei, tá bom. Já fizeram a propaganda do Aguinaldo, né? Sei não. Já foram preparando o terreno. Aguinaldo, quando você chegar, irmão, sua bola vai estar lá em cima. Aí passou dias, o que aconteceu? Eu me empenhei, porque o meu objetivo era manter aquilo e sustentar minha casa, né? Aí depois um dia a gente conversa sobre a etapa anterior, mas eu já tinha uma filha. Então eu precisava sustentar minha casa, minha filha. Precisava dar o melhor para ela. E aí no primeiro mês eu já bati as metas e na Xerox tinha algumas coisas legais, que cada vez que você fazia uma venda, você tinha um negócio lá para apertar, todo mundo comemorava e tal. Era o espírito de vendas. A Xerox foi a grande escola de vendas para qualquer vendedor. O investimento, treinamento, capacitação, era um negócio assustador. Então, a gente era muito bem treinado. E aí, um dia, eu cheguei toda atrapalhada, não tinha computador, era tudo papel, né? Papel e caneta, não existia... Tinha uma pastinha lá e trabalhar. Você tinha um território pré-determinado e assim você vai. E aí, a gente batia a meta e tal. Cheguei no escritório, precisava de uma caneta, minha caneta não estava funcionando. Fui naquela mesa vazia, falei assim, oi, tudo bem? Bom dia, me empresta a sua caneta? Aí fui lá, voltei, fiz o que eu tinha que fazer uma conta lá. Oi, por favor, me empresta a sua calculadora? E era o Aguinaldo. Ele falou assim, ele sempre falava assim,
esse negócio de pedir caneta emprestada ou calculadora que nada, você tava atrás de mim. E não de olho. Quer saber? Me empresta você? E aí... Sextou. E aí, assim, nenhuma pretensão, nada. E esse Aguinaldo começa a falar, vamos jantar, vamos não sei o quê. Eu falei assim, não vamos. Mas, enfim, voltando para a carreira. Comecei a trabalhar num território extremamente difícil, na Xerox. Depois eu fui avançando e fui ganhando espaço. E fui mudando de cenários dentro da Xerox. Então, você começa pequenininho, em territórios muito difíceis, tipo 25 de março, né? Oh. Eu era o meu primeiro território. Mas lá eles são bons em cópias. Talvez seja por isso. Eles fazem cópias muito bem feitas lá. Mas assim, você ia lá no Não é de papel, né, Gil? No Mansur, nas empresas têxteis, que tinham as lojas e tinham os escritórios no entorno ali do centro de São Paulo. Então, era uma coisa promissora, mas era muito difícil. Ninguém queria trabalhar lá, né? Mas eu falei assim, é isso que eu tenho, vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, né? Eu vou dar resultado onde floresça aonde está plantado, né? Então, vamos lá. Tô aqui. Então, eu ia para 25 de março como se eu tivesse indo para Paulista. Muito bem arrumada, né? E fiz o meu... Entreguei os meus números, sustentei a minha filha, comprei as coisas que eu precisava, adquiri o que eu precisava e fui galgando ali, achando, né, os meus espaços naquele lugar. Num determinado momento, a gente começou a namorar, né? E aí a Xerox não permitia nenhum relacionamento dentro da organização. Então eu tive que ser... Aí o Luiz, que era o diretor, falou assim, ei, mais um problema para minha vida, né? Vamos separar esses dois, mas aí a gente falou assim, eu não namoro para... Eu namoro para casar, né? E ele falou, eu vou casar com essa mulher. Olha só. Né? E aí eu fui transferida para outra filial e a nossa história continuou e durou 26 anos, né? 26 anos. 26 anos, por causa de uma caneta. A caneta é o pretexto, né? Caneta calculadora. Você caiu nessa da caneta? Não. A minha foi com uma coxinha. A Ana sabe o que eu tô falando. Eu conheço um casal amigo nosso que foi por causa de um picolé. Um sorvete. Um sorvete. Você vê, cada um tem uma história. Mas eu vejo que você fala do Aguinaldo com muito carinho, porque até tô falando da minha trajetória na Xerox. O Aguinaldo. Ah, mas peraí, deixa eu voltar aqui na minha carreira. Peraí. Mas daí a gente começou a namorar. Aí volta a falar do Aguinaldo, né? Como é que aconteceu? O que aconteceu depois disso, se é que você pode falar? A gente... Bom, falando do nosso relacionamento, a gente começou assim. Quem pediu ele em casamento fui eu. Tá aí, mulher de atitude. Mulher vai lá e pede um emprego, pede oportunidade, pede em casamento. Eu falei assim, fui lá e falei assim, olha, você falou que queria casar comigo, então tá aqui. Quer casar comigo? E vamos. Aí nós nos casamos e foi uma trajetória de altos e baixos, né? São 26 anos que eu tô falando. E a gente foi muito feliz, eu sou muito privilegiada, né? Eu tive uma condição eu dei uma única condição para Aguinaldo. Falei assim, eu não quero, eu gostaria de seguir a palavra de Deus. O jugo desigual pode ser algo complicado. Então, o dia que você quiser sair comigo, não me convide para jantar. Todas as quintas-feiras eu estou na igreja. Se você quiser me encontrar, você vai lá. E ele começou a ir na igreja antes da gente sair para jantar. E ali ele teve um encontro dele com Deus. Nossa, né? Experiência própria. Dele. Eu não obriguei, não coloquei. A condição foi, eu não vou jantar com você, mas eu vou na igreja com você. Ponto. E aí ele se tornou realmente um homem de Deus. E em 2000 nós moramos 10 anos no Paraná, criamos nossos filhos, tivemos 2 outros filhos, a Isabela e o Guilherme, a Natália, que é a mais velha, e o Aguinaldo sempre foi um pai incrível também, né? E no final de 2021, Aguinaldo faz aniversário dia 3 de dezembro. E dia 3 de dezembro de 2021,
a gente estava em Curitiba e os nossos amigos fizeram uma festa para o Aguinaldo. Muito legal. E no final da festa, um casal de amigos me deu uma gargantilha com um coração e atrás escrito "Seja forte e corajosa". Trecho bíblico. E para o Aguinaldo um chaveiro com a mesma imagem, uma imagem nossa estampada, uma foto da nossa família, "Seja forte e corajoso". No dia 9 de janeiro de 2022, o Aguinaldo teve uma convulsão em Curitiba. E essa convulsão foi decorrente de um tumor cerebral. E foi socorrido, foi uma coisa bem difícil, a gente foi socorrido, foi levado ao hospital e no hospital foram feitos vários exames e foi detectado um tumor na tireoide, dois tumores na cabeça e um tumor no pulmão. Era um carcinoma anaplásico de tireoide, um câncer extremamente raro, né? 2% da população tem esse tipo de câncer e é um câncer fatal. E 11 meses, foi uma jornada de 11 meses. Uma jornada que foi muito difícil pela doença, mas uma jornada que foi muito rica na experiência e na troca, na organização das coisas, no sentido de que olhar para o nosso legado de família, ter conversas muito difíceis, conversas assim que eu nunca pensei que eu tivesse a capacidade e a estrutura para ter, né? E o Aguinaldo sempre foi muito sereno e sempre foi um homem de muita fé. Então, ele preparou a jornada dele e 11 meses depois ele faleceu. Ele faleceu no dia 29 de dezembro de 2022. Vai fazer 1 ano e 6 meses agora. Bem recente. Bem recente, bem recente. Mas ele sempre, no final, ele dizia para mim, eu tenho uma certeza, uma única. Jesus vai estar lá no céu, de braços abertos, me esperando. Porque eu fiz a minha parte. Lutei o bom combate. E guardei a fé. Uau. Né? Então, assim, eu resumi muito, mas a nossa história começou com a caneta calculadora e ela terminou aqui na Terra, né, com essa doença. Mas uma das coisas que o pastor falou no funeral foi: hoje é um dia a menos. Ele falou: Natália, Isabela, Guilherme e Ana. Hoje é um dia a menos para o reencontro. Então, hoje é um dia a menos para o reencontro. Né? É isso que a gente crê. Uau. Né? É isso. Uau. Pedi a caneta de novo lá. Já leva. Devolve, né? E aí para a empresa israelense? Isso. Aí eu vim para empresas... Bom, aí eu entrei na empresa israelense anterior. Não, mas você saiu da Xerox. Saí da Xerox. Aí fui... Tinha uma empresa chamada Divel, que depois a UOL comprou, que virou UOL Divel. Então, eu comecei na Divel. Um dos pré-requisitos para entrar na Divel era ser da Xerox. Porque eles precisavam de uma força de vendas treinada e... Já pegava pronto. Então, eu já queria... A Xerox já estava num momento mais difícil, diferente daquilo quando eu entrei. Aí eu fui para a Divel, fui contratada em São Paulo, mas a gente foi morar em Curitiba. E aqui tem uma história também, Aguinaldo saiu da Xerox antes de mim e conseguiu um trabalho em Curitiba. E na sequência eu consegui um trabalho em Curitiba. Então, as coincidências que não são coincidências, né? Depois eu saí da Divel e fui para a Intelig, lembra da Intelig? Do 23, né? Era uma operadora de longa distância. Cara, olha só quanta coisa você já acabou, né? E eram empresas hoje gigantescas, né? Hoje a TIM comprou a Intelig. Aí depois eu tive um espaço de alguns anos em Londrina, onde foi o tempo que eu tive a oportunidade de cuidar dos meus filhos, né? De ser mãe integralmente. E foi muito importante isso. Voltei para São Paulo, morava em Londrina nessa época, eu voltei para São Paulo e falei assim, agora eu vou reconstruir a minha carreira. Em 2009, eu entrei numa empresa chamada Dimension Data, que é um dos maiores integradores globais de tecnologia do mundo. Hoje, o nome é NTT,
é a 5ª maior integradora de sistemas. O que é integrador de sistema? O integrador, ele tem várias... Ele revende várias soluções, né, tecnológicas. Então, ele revende Cisco, Pentera, Imperva, ele tem várias soluções de tecnologia e ele integra esses sistemas dentro da organização do cliente. Então, ele tem áreas de conhecimento e especialização em cada área da tecnologia, infraestrutura, virtualização, segurança, enfim, a parte de storage, enfim. Ele conhece o cenário de tecnologia, né? E faz esses softwares conversarem. Ele faz softwares conversarem, ele monta o Lego, né? Ele vai ajudando o cliente nessa integração. E aí, voltei, né? Uma reconstrução aí, né? E aí comecei a ter um relacionamento muito próximo com a Cisco, que era o principal vendor que a gente trabalhava, então tinha um relacionamento global. Nesse momento, eu comecei a atender na Tivity na época, e depois, 9 meses depois, eu assumi uma gerência de uma equipe de vendas. 1 ano e meio depois, eu assumi toda a diretoria de vendas da Dimension Data, que hoje é um monstro. Na época, eu tinha 20 pré-vendas e 15 vendedores respondendo para mim. E é uma empresa brasileira? Não. A Dimension era sul-africana e a NTT, que comprou a Dimension, é japonesa. Caramba, não tem empresa brasileira referência nisso aí, não? É tudo de fora? A grande maioria é de fora. Uau. A grande maioria é de fora. Tem uma empresa brasileira, um integrador brasileiro hoje, chamado ICI. Eles são brasileiros, assim, fazem um trabalho também muito legal. Mas, assim, olhando a dimensão, né? A NTT tem presença no mundo todo, né? É muita coisa. Nem sabia que existia isso. Não, é porque foge um pouco, a gente tem uma empresa e a gente tem um software específico para essa empresa. Só que grandes empresas, elas vão ter o melhor software de uma determinada coisa. Aí, para a gestão de estoque, ela vai ter o melhor software do mundo para gestão de estoque. Não necessariamente um que faça tudo, né? Sim, então, são pedaços. São pedaços, e aí para montar esse Lego. Interessante isso aí, né? Mas não era de cibersegurança. Não é só cibersegurança. Cibersegurança é uma das unidades de negócio. Aí você tem redes, aí você tem, por exemplo, colaboração. Dentro de colaboração estão os sistemas de, por exemplo, telefonia IP, telepresença, videoconferência. Na parte de rede, tá? A parte switches, integração de rede, cabeamento, enfim, tudo que está ligado à rede. Virtualização, quais são os softwares que virtualizam os sistemas, né? Que você ganha escala, né? Quando você virtualiza, você ganha escala. Então, tem tudo isso. Dentro da tecnologia, são vários... Quando a gente olha lá, faz um mind map, tecnologia, e sai ramificando esse negócio, é um mundo gigantesco de possibilidades. E do tempo que a gente começou a gravar para agora, já tem uma ramificação nova que deve ter lançado. Porque o negócio para lançar novidade toda hora, né? Caramba. E aí, quando você entra em segurança, eu falei assim, nossa, segurança é nicho, né? Na minha cabeça. Quando você olha, depois eu mando para vocês o mind map de cibersegurança. É uma infinidade de coisas que podem ser feitas, né? Então, é muito legal, é uma área muito legal. Da Dimension, eu fui para a Citrix. Citrix é uma empresa, hoje mudou de nome, acho que é Cúbico, não lembro agora, mas era virtualização. Então, por exemplo, você sobe máquinas virtuais e você não precisa ter processamento local, capacidade local na máquina, porque você tem tudo isso centralizado. Então, era uma coisa muito legal. Então, virtualizar aplicação e virtualizar desktops, máquinas. Aí, depois, aprendi muito disso, fiquei 4 anos nisso. Conquistei grandes coisas, grandes negócios nessa frente, né? E grandes relacionamentos nessa frente. Bradesco, por exemplo. Depois eu fui para Nutanix. Nutanix é virtualização de storage, né, de armazenamento. Era uma empresa nova, que o objetivo era... Eu tenho um relacionamento em grandes empresas, né? O objetivo da Nutanix na minha contratação vamos desenvolver esse mercado
de grandes bancos e tudo mais. E foi muito legal, um trabalho de base. E foi nesse momento que cibersegurança começou a explodir, porque era durante a pandemia. E eu fui muito ousada, né? Porque eu mudei de emprego na pandemia. Na pandemia. A gente começou a gravar o podcast na pandemia. Legal. Que ideia bacana, né? Muito legal. E sempre foi presencial. Nunca fizemos nenhum episódio online. Legal. Foi Pompeitu também, né? Mas você tava procurando um emprego ou te chamaram? Então, eu tava começando a falar assim, gente, cibersegurança é o futuro de tecnologia. Qual parte do Fica em Casa você não entendeu? Era pra você... em casa? Eu sou muito inquieta. Deu pra perceber. Eu sou muito... eu sempre foi assim. Eu tenho que estar em constante aprendizado. Se eu não estiver aprendendo, fica aquele negócio chato, insuportável, e eu não é insuportável. Para mim, me faz mal. E aí, eu preciso estar evoluindo, né? Se eu sinto que eu estou estagnada, eu dou um step back e falo assim, tem alguma coisa errada. Onde está errado, vamos corrigir, ajusta aqui. Ou dá para ajustar ou não dá para ajustar. Já cumpri minha jornada. Tem outra coisa, né, também. Deus nos dá alertas, sinais de quando o nosso tempo termina em cada lugar. A gente tem um propósito ali naquele lugar. E a partir do momento que o propósito foi cumprido, Deus começa a nos incomodar também. A gente precisa discernir esse lado, né? Importante. Saber ouvir, né? Precisa saber. O ouvido tem que estar audível para a voz do Senhor, né? É isso aí. E aí eu falei assim, cibersegurança, Aguinaldo, eita, de novo? Eu falei, eu acho que não vai rolar mais aqui. Ele falou, tá, vamos orar. E ele no mesmo emprego. Ele E no mesmo emprego, só olhando você, falei, É. meu Deus, onde eu fui amarrar Ele falou assim, voa, Ana. Eu falei, tô voando. Aí ele pegou e falou assim, ouve, né? Aí comecei a conversar, a entrevista foi muito legal, foi uma bateria grande de entrevistas, porque a posição era para ser a head da operação, né? Essa empresa saiu do Brasil em 2017, queria voltar para o Brasil em 2019. E foi muito traumático, porque em 2017 ela desligou todo mundo de uma vez só e o mercado não ficou muito bem assistido diretamente por ela, ficou diretamente pelos canais, pelos parceiros. E o fabricante detém o know-how, detém o conhecimento da tecnologia. O parceiro pode aprender, mas não necessariamente detém o conhecimento full ali para poder executar as coisas que precisavam. Então, foi uma desconexão muito grande do mercado com a empresa. E eu entrei nesse abismo. Então, eu era a cola entre essas coisas, né? Esse era o objetivo, porque usar o meu relacionamento, o meu networking, para poder colar as coisas novamente. E foi brilhante, porque no começo foi muito difícil. Eu era sozinha, não quis que contratasse ninguém, porque cada reunião que eu fazia... Era terrível, porque era muita reclamação, muito, muito problema. Eu falei assim, quem entrar não vai conseguir, não vai ficar. Aí os gringos, não, vamos contratar uma pessoa. Contratar. Dito e feito, 15 dias depois o cara foi embora, não aguentou. Olha só. A pressão... E aí eu peguei e falei assim, vamos embora. 5 meses ralando, trabalhando, fala com um, fala com outro, não sei o quê, né? Reconstruir a base, aí trouxe canais, aí distribuidor. Falei assim, bom, vamos, gente, preciso de ajuda. Aí o pessoal falou assim, Aninha, tamo junto, vamos embora. O que tem que fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos embora. Aí todo mundo se engajou, foi muito legal, porque todo mundo comprou a ideia e se engajou na execução. E aí a gente começou hoje, eles têm acho que mais de 15 pessoas para uma operação israelense de cibersegurança, isso é bastante no Brasil. E aí, então, a gente estava no evento, os estandes da Pentera, o meu e deles estavam do lado, e a gente estava lembrando das histórias dos perrengues que a gente tinha passado e como eles estão avançando. Aí foram adquiridos por uma empresa francesa agora, estão passando por uma transformação de novo, mas é uma solução incrível. E a segurança de dados e segurança de aplicações, é bem legal.
pensando, como é que vende? Não sei, eu compraria, cara. Eu não paro de receber ligação de falso banco. Senhor, você reconhece uma compra de R$4.000 feita no banco Nubank? Eu falei, cara, eu não tenho conta no Nubank, mas eu clico lá e quero ouvir o que o cara tem pra falar. Às vezes eu falo com o golpista, falei, cara, vocês pegam alguém ainda aí? Nesse igual, eu falei, pegamos. Falei, porra, legal. Assim, mas o cara não para de ligar pra mim. Ele não pede pra você um número, indica algum amigo seu. Não, eu tô querendo... Eu falei assim, você não tá precisando de um sócio? Mas tira essa dúvida. 10 vezes por dia. Como é que vende uma coisa de cibersegurança? Você chega numa empresa e fala, primeiro que você conseguiu uma reunião, vou pegar uma grande banco. Como é que eu chego no cara do Bradesco? O crime cibernético, ele evolui a cada segundo, né? E a indústria de tecnologia, ela tenta suprir essa necessidade que aparece a cada segundo. Porque são golpes novos a cada segundo, são... Bom, gente, tem de tudo, né? E isso é uma necessidade premente de qualquer organização. Então, as frentes de tecnologia em cibersegurança são variadas. Então, você tem segurança de aplicação, você tem segurança de banco de dados, você tem segurança de link, você tem segurança de... Enfim, de tudo, né? Dos seus devices. O que é importante, como que vende isso? Primeiro, entender o cliente. Que momento que o cliente está? Qual a necessidade dele? Você entender, você tendo... Que tipo de golpe ele está levando. Você entendendo que tipo de fraude ele está sofrendo, quais são as dores dele. Porque são dores. É que nem você fazer uma consulta médica ali, né? Onde está doendo. O diagnóstico ali. A partir do momento que você sabe onde está doendo, você tem ali alternativas de tecnologia, né? Só que não é só a tecnologia, também tem o comportamento do usuário. Né? Não dá para clicar em qualquer link lá. Então, por exemplo, dentro da área de cibersegurança tem a parte de conscientização. Isso é um serviço. Existem empresas que são especializadas em conscientização das pessoas. Olha, dando dicas mesmo, fazendo planos ali. Eu sou uma instituição educacional. A pessoa estuda o negócio do cara e fala assim, olha... Na conscientização, a gente tem que se preocupar com isso. Faixa etária de quem acessa o seu sistema. Enfim, tem várias coisas ali que você precisa mapear. Mas a cibersegurança ela é vendida a partir do momento do entendimento da necessidade. A partir do momento que você entende a necessidade, você vai estabelecer uma frente. Como trabalho em fabricante, não sou integradora, eu trabalho num fabricante, eu trabalho especificamente com uma solução. Então, eu falo exclusivamente, sou especialista naquela solução. Então, eu vou conversar com o cliente, abordar o cliente no viés daquilo que eu faço. Claro, dando hoje, essa ênfase. Eu trabalhei em defesa anteriormente, né? O que eram as soluções de tecnologia que vinham para assegurar ali, manter segura a rede do cliente, os sistemas e tal. Hoje, não. Eu trabalho eu não posso falar isso, que eles não gostam que use esse termo, mas é segurança ofensiva. Eu ataco. Peraí, que eu vou ficar de lado. Ficar mais para cá. Como é que ataca o quê? A infraestrutura do cliente. Então, o que acontece? Hoje, eu trabalho numa empresa que desenvolveu um software incrível, que é um hacker ético. Então, o software vai ser instalado na sua infraestrutura e ele vai ficar atacando você. Ataca você em todas as frentes. Descobrir vulnerabilidades? Isso. Aí já vi que isso é um ponto fraco dele, que eu ataquei, ele fez assim, ai. Então... O que a gente faz? A gente entende ali onde estão as brechas de segurança e fala para o cliente, olha, eu consegui entrar aqui, captei essa senha, captei essa credencial, quebrei essa senha, entrei nos arquivos do jurídico, peguei os dados, fiz um ataque de ransomware, criptografei o seu banco de dados, tal. Vocês que pedem o resgate, assim... Não, a gente... Nós somos hacker ético. Você faz isso para que um dia alguém não faça. Exatamente. Mas e aí? Aí você oferece a solução para ele de alguma outra empresa ou para aí? Fala assim, você tem esse problema, agora você tem que ir no mercado procurar uma solução. O que o Pentera faz? A partir do momento que o Pentera começa a ganhar terreno de ataque, ele vai implementando as técnicas de ataque variadas. Isso é dinâmico. O software ele é inteligente para poder ganhar terreno e espaço ali. Aí ele pega e emite um relatório para o cliente. Fala assim, olha,
eu consegui tudo isso daqui. Ou eu não consegui nada. Ótimo, você tá super tranquilo, porque suas defesas estão funcionando. Mas não quer dizer que amanhã... Exatamente. É recorrente. É recorrente, é contínuo. O objetivo do Pentera é o teste contínuo, é a gestão de exposição, né? E aí... No final, ele emite um relatório falando assim, a gente encontrou esse risco aqui, para você resolver, você refaz essas configurações. Ele te dá a receita de como que você remedia os problemas encontrados. E aí, o que você faz? Você testa de novo. Entendi. E você implementa essa solução. Validate, remediate, repeat. Esse é o... Valida, remedia e repete para ficar sempre... Isso. Olha, rapaz. E por que israelense? Porque israelense é o celeiro da cibersegurança, né? Tudo que existe de tecnologia de ponta em cibersegurança, em outras coisas, em defesa no geral, está em Israel, né? Israel tem um livro chamado Startup Nation, que eu recomendo, como Israel trata as startups e como nasce coisas maravilhosas naquele lugar, né? Eu sou muito privilegiada de conviver com esses caras diariamente, porque o que eu aprendo principalmente a questão de resiliência, né? Você, como ser humano, ser resiliente ali, porque eles são muito resilientes, é muito legal. E a capacidade que eles têm de criação é muito grande. E não é porque eles são só muito bons. Eles são muito bons. Mas eles têm um monte de gente querendo matá-los de um lado, um monte de gente querendo matá-los do outro. Eles estão aqui. E um monte de gente querendo matá-los online. Então, assim... é Darwin, né? É sobreviver, né? Você tem que sobreviver. Tem que me desenvolver, senão eu tô ferrado. Ana, na questão... Loucura, a gente pensa nisso como empresa. Então, tem lá bancos e tal. A gente já viu esses dias, né, de um caso do cara roubar, se eu não me engano, era uma empresa de móveis planejados. E aí eles conseguiram acessar e pegar todos os projetos. Imagina o que é o cara ter projetos e mais projetos. Cara, acho que pegaram o da Unimed aqui, não foi também? E aí cobraram resgate e tal. Isso é coisas grandes, né? Que é o sequestro e tal. Mas e para o usuário final? Também tem solução para isso ou não? Eu sei que a Pentera não vai ter, eu vou testar para invadir o iPhone do Johan. Não. Mas você, como pessoa física, você... por osmose, aprendeu alguns macetes, né, algumas coisas, e fora do ar, o Johan me deu uma dica de senha que, assim... cara, eu não sei como um hacker consegue. Olha só. Ele falou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Muda a senha, Johan. 9... Uau! É a primeira que o software dela testa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Aí eu imagino um software israelense falando assim, maldito, ele pulou o 8. Como que a gente ia descobrir essa senha? E o que você tem a dizer ao seu Não, ela é genial, porque a pessoa vai lá, precisa de 8 caracteres, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o cara coloca, ele pensa, o cara eu tô deduzindo já que é um ladrão masculino, né? Ele vai falar, não, o cara não é boot colocar isso, vou pensar no aniversário dele. Ou seja, ele nunca que ele vai pensar que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genial. 9. Você já pensou em colocar o decrescente, só que agora eu vou ter que mudar, né? Porque eu tô expondo isso aqui pra quantas pessoas nesse podcast, né? Primeira regra é melhor ainda. Primeira regra, nunca fale sua senha. Você já começou errando. Falou sua senha aqui pra nós, né? Mas, o erro dele é achar que é um cara que tá lá de maneira consciente, vou pular o 8. E não é, né? É um robozinho. Também. É um indiano, tem né? De tudo. Tem de tudo. Você tem um negócio que chama Dark Web, né? Onde você tem lá, os crimes são comercializados. Você tem cardápio de quantos robôs você quer contratar para ataques, por exemplo. Você tem credenciais de grandes organizações que eles detêm e sabem que são credenciais válidas, sendo vendidas por $60 mil, 15... Depende da organização. Por exemplo, durante as eleições, uma credencial de um órgão federal custava em torno de $100 mil, né? Entendeu? E tem gente que compra, né? Isso é o mercado negro do crime, né? Assim como nós temos o crime aqui físico, nós temos muito pior. Acredita em mim, o crime virtual é muito mais cruel do que o crime físico, porque acontecem coisas terríveis, desde comércio de órgãos, sequestros terríveis, são articulados no lado negro da internet, né? Então,
como pessoa, né, como indivíduo, sempre escolham senhas complexas. Eu sei que é muito difícil, mas não dá para ficar muito neurótico com isso, porque, na verdade, todo mundo vai ser. Não é uma questão de se vai ser, se será. É quando será. É quando. Né? Então, assim, mas tomar algumas precauções. Não ter muitas informações no celular escritas, né? Nas notas lá, mesmo que as notas estejam bloqueadas. Eu tenho né? notas escritas senhas. E lá tá tudo. Excelente. Eu tinha um arquivo de Excel com senha. Com senha. Já vou apagar agora. Não, assim, não ter muita coisa, não usufruir. Tudo bem que a tecnologia é muito legal, a gente salvar as senhas lá né? Quer salvar a sua senha e tal? É legal. Se a gente é meio visado, né? Se temos ali... eu sou naturalmente visada porque eu trabalho com isso. Trabalho dentro de uma organização que trabalha com isso. Então, quanto menos exposição tiver, melhor é. Sempre utilizar duplos fatores de autenticação. Não utilizar múltiplo fator de autenticação usando SMS. Nunca. Porque é muito fácil alguém pegar e mudar o celular ali e receber o SMS de resgate de senha. Então, use outras formas. E-mails com senhas complexas. Todo resgate de senha que você tem, prefira modos de recuperação mais complexos, para evitar que o criminoso consiga acesso. Não clique de forma alguma em nenhum link que você recebe por e-mail se você não conhece o remetente. Mas é a Apple. A extensão do e-mail é a Apple. Você clica lá antes de olhar, de abrir qualquer coisa, arquivos, clicar em links de e-mails, olhem. Mas se você não conhece o remetente, descarta. Não clica. É melhor. Mas é uma coisa importante. Se for importante, alguém vai entrar em contato com você. Pode ter certeza. Eu, por exemplo, cheguei aqui em Cuiabá no sábado. Saí daqui no sábado à tarde, fui pro hotel. Cheguei no hotel, recebi um SMS. Banco Itaú. Seu cartão está com a fatura vencida. Nananana. Falei assim, fatura vencida. Entrei no aplicativo do banco. Será que eu esqueci de pagar? Pode ser. Esqueci de pagar. Não está em débito automático. Aí, não. Aí mandei a mensagem para a gerente do banco. Grazi, eu deixei de pagar minha fatura? Ela falou, não, é golpe. Olha só. Pronto. Falei, tá bom, acabou. Dá mais trabalho, entende? Mas é muito mais seguro, né? Então, são pequenas coisas E outra coisa, engenharia social. As nossas vidas estão expostas nas redes sociais. Todo mundo sabe o que você faz e o que você não faz. E tudo bem. Se é esse o caminho que a gente quer seguir, beleza. Só que a gente tem que ter visibilidade das consequências disso. Que a exposição, ela gera algumas coisas aí no sentido de segurança complicadas. Então, sempre... Quem que tá te olhando ali? Você já olhou, por exemplo, nos stories? Outro dia eu postei alguma coisa polêmica. E aí, o que aconteceu? O pessoal lá do outro lado, dos Emirados Árabes, começaram a me seguir, né? A olhar os meus stories. E aí começou uma enxurrada de gente acessando o meu... Mohamed, um monte de Mohamed escrito. O meu Instagram. E aí, o que eu fiz? Eu olhei, quando começou a ficar muito grande o negócio, e meu Instagram não é grande, eu peguei e falei, que estranho isso. Comecei a bloquear pessoa por pessoa. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é uma higiene necessária. A higiene é importante dentro das redes sociais, porque você pode tirar as pessoas que eventualmente estão te olhando ali, que não agregam nada para você. Entendeu? Então, pesquisando, né? É mais comportamental, entende? Do que tecnológico quando a gente fala de indivíduo. Obviamente que a gente pode usufruir, de novo, duplo fator de autenticação é essencial para tudo, né? Tem tokens hoje, por exemplo, que você pode adotar. Por exemplo, a Google tem o Google Key, que é legal. Aquilo lá é um autenticador que você utiliza. Tem
Por exemplo, o engenheiro que trabalha comigo, ele não troca o celular dele por nada, porque a quantidade de defesa que ele tem naquele celular dele, se ele for trocar de celular, dá mais trabalho do que ele manter aquilo. Mas aí é hardcore, né? O cara Mas assim, tem os tokens que a gente pode usufruir hoje em dia, que como indivíduo, acho que é uma alternativa interessante. Nem o reconhecimento facial ele já é tão assim, porque eu peguei o celular do Cauã Raymond nesses dias só para testar, e eu desbloqueei o celular do Cauã Raymond com a minha face. Deve ser por causa da similaridade, mas você vê que não é perfeito. O celular é uma né? Agora eu vou testar com a inteligência com o Janequine. Tá bom. Janequine talvez pelos trejeitos. A inteligência... Ai, que eu fui falar isso? A inteligência artificial vai dificultar a nossa vida. Já está dificultando a nossa vida no sentido de que os deepfakes e tal... Tá cada vez mais real. Eu tava num painel grande outro dia, mediando um painel com pessoas muito inteligentes nessa área de cyber. E uma pessoa disse o seguinte, olha, a gente não tem mais 10 anos em tecnologia em cibersegurança, não tem mais 5 anos. A gente, talvez 2 anos, né? E talvez nem isso. Então, a inteligência artificial vem trazendo desafios muito grandes para toda a área de tecnologia. Do mesmo jeito que traz benefícios maravilhosos, porque eu gosto muito, traz desafios sob a perspectiva de segurança. E aí, quem sair na frente, né, aí já tem uma inquietação aqui. Né? Qual que vai ser o próximo, né? Porque a inteligência artificial está me instigando a entender onde está esse próximo. Muito rápido. Aí, Pantera, aumenta o salário dela que ela já tá, Melhor. E tem espaço para empreender dentro dessas empresas? Tem. Novos projetos, novas soluções? Novos olhares, novos relacionamentos. Por exemplo, tem coisas que eu não posso falar, mas, por exemplo, você tem frentes que globalmente ninguém olhou e, de repente, a gente está olhando aqui e é uma frente interessante de atuação. Então, essa inquietação gera um empreendedorismo natural, né? Porque você não... por soluções. Essa é uma característica primordial do empreendedor, seja em qual ramo for, né? É a inquietude, né? É a busca por soluções novas, busca por espaços novos, empresas novas. Tudo é desafio, né? O empreendedor gosta do desafio. Eu lembrei de uma história que não é atual, é da Divel. Na época, quando a Divel começou a operação no Brasil, ela só vendia last mile para as operadoras. Então, ela era uma operadora de links de rádio que vendia esses links para a Embratel, Brasil Telecom na época, que era para completar o link daquela organização. Por exemplo, tem uma empresa aqui no Mato Grosso que tem uma fazenda que precisa de um link, mas nem a Embratel nem ninguém tinha fibra ótica ou qualquer coisa ali para chegar lá. A Divel chegava com rádio e entregava esse serviço para a Embratel, por exemplo. Era isso que a gente fazia. E era isso que a gente fazia. Vendia lá para a Embratel, eu atendia a Embratel, ia lá para o setor de ativação de link da Embratel, ficava lá o dia todo, só um negócio chato, só tirando... comprei esse. Falei, eu não quero vender isso. Eu quero vender uma coisa diferente. Aí eu morava em Curitiba, tinha o HSBC. Aí eu falei assim, por que a gente não vende para HSBC? Não, esse não é o nosso negócio. E se eu vender? Não, esse não é o nosso negócio. Mas eu vou lá. Não, esse não é o nosso negócio. Pois bem, a gente fechou o maior projeto da história na época de redundância do HSBC. O HSBC tinha links entre as unidades, né, os grandes data centers dele, só de fibra ótica. Eu fui lá e falei assim, não, você não tem redundância de nada. O que é? Uma fibra aqui, uma fibra lá? Você nem sabe se a fibra de lá é uma fibra diferente? Quem garante isso? O rádio garante. Rádio é diferente. Então, vamos no rádio. Mas, Ana, se esse negócio cair... não cai nem com chuva, né? Porque rádio tem interferências, né? Muitas vezes. Falei, não, isso daí é um rádio especializado. E realmente era. Não tem como cair, não. Pode dar problema, porque é tecnologia, mas chuva eu acho muito difícil cair. E ela falou, tá bom. O nome dela era Ana também, a CIO do banco. E aí, Ana.
uma grande amiga. E aí ela falou, tá bom, vamos. E aí foi um baita de um projeto gigantesco. Só. Até os investidores estiveram em Curitiba para me conhecer na época. Entendeu? Inquietude, mais uma vez. Chegamos já aos 45 do segundo tempo. Topzera essa conversa. Eu gosto demais de tecnologia. E cibersegurança a gente gosta, né? Tanto é que a gente tem uma senha muito segura. Muito. A nossa senha é fantástica. Inclusive, a gente compartilha. E a pior coisa é ensinar as crianças. Ela é tão boa que nossa família inteira usa. Todas. E a criança, para entrar em casa, digita a senha. Meu pai. E a mesma senha que digito para banco, para tudo. Então, as crianças falam assim... essa senha aqui pra entrar em casa é super fácil, tio. E digita a senha. É do cartão. Do tio Gilberto. Nós temos que gente, vocês vão ter que trocar essa senha. Depois desse episódio, nós vamos mudar. Tem que mudar. Já pensei em outra ótima. Vou falar pra você. Pô, Gil. Um ajuda o outro. Eu tenho que perguntar pra você o que é o sucesso. Eu queria ver sua versão aí. Olha, o sucesso para mim é uma combinação de coisas. Eu acho de caracteres. Zero e um. Especiais. Eu acho que ele é composto... Assim, a gente tem uma jornada, né? A gente tem essa jornada tem que ter propósito. Esse propósito não tem, na minha visão de sucesso, não pode estar conectado só com questões materiais. O sucesso para mim é quando a gente atinge o outro positivamente, utilizando tecnologia de maneira ética, e trazendo novidade de vida para as pessoas. E aí, novidade de vida pode ser uma frente nova que você abriu e ajudou a pessoa a achar um novo emprego. Mas novidade de vida, para mim, essencialmente é a nova vida em Jesus Cristo. Então, tudo que a gente faz, e a gente não sabe ficar falando isso, né? A gente precisa demonstrar isso através das nossas atitudes, né? O maior sucesso que alguém pode ter é levar Jesus Cristo em tudo que faz. É Jesus permear todas as coisas que a gente faz todos os dias. Então, há uma vida com propósito. Né? Esse é o sucesso para mim. Uau. E aí, gostou? Gostei tanto que eu tenho segurança em te presentear com essa caneca aqui. Obrigada. Entendeu? E eu achei tão demais, está escrito descanso e o testemunho dela foi justamente num sofá. Ela deitada no sofá da Xerox. Né? Isso simboliza a sua passagem aqui no podcast. Muito obrigada. São mais de 200 episódios. Então são mais de 200 canecas já distribuídas, presenteadas. Obrigada. Para você que teve a disponibilidade de vir aqui compartilhar a sua história muito bacana, para inspirar as mulheres, inspirar todos aqueles que às vezes estão estagnados ali, né? Na mesma profissão e estão vendo as coisas acontecerem, mas não tem a sua força de vontade e a sua iniciativa de mudar, né? Buscar algo novo sempre estar com um propósito, né, na sua vida, buscando algo diferente para impactar a vida de todos aqueles que te rodeiam. Então, fiquei bem impactado de ouvir sua história, a história do seu marido, né, contigo ali na Xerox. Então, foi legal. Tenho certeza que várias pessoas que vão nos assistir aqui, vão nos ouvir, vão tirar insights legais, poderosos, que vão ser transformadores na vida delas também. É isso aí, show de bola. E um livro, né? 40 Princípios para a Prosperidade, do nosso querido pastor Alexandro Dotto. Obrigada. Também acho que vai ser... E aí você pode tirar Xerox e distribuir para seus amigos. Afinal de contas, digitaliza, criptografa e manda para aquele seu amigo. Agora é assim, né? Só queria fazer um adendo rapidinho. Nessa inquietação, né, toda, e na perda do meu marido, eu fiz uma promessa, que era não deixar a dor me amargurar, mas sim transformar essa dor em amor. E eu hoje lidero uma organização sem fins lucrativos que visa capacitar e formar mulheres em cibersegurança. Então, é uma organização americana, cuja liderança é minha aqui no Brasil. Nós temos mais de 1.000 membros e é uma organização linda e maravilhosa. Chama WONSE. Tem o Instagram dela para divulgar? Tem, WONSE. Como é que você escreve? WOMCY. WOMCY. E o Johan vai colocar aí no... Olha lá, WONSE. Isso. E aí vocês são mulheres... Mulheres que
impulsionamos mulheres. Impulsionam mulheres para a área. E tem a área da cibersegurança. Nós temos certificações, capacitação mesmo de Microsoft, Fortinet, de soluções que são focadas em cibersegurança. Esse é o resultado do trabalho, né, de transformar a dor em amor. E de você colocar isso em prática. Que demais, hein? Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado pelo episódio. Tenho certeza, como o Gil falou, muita gente vai tirar insights maravilhosos daí. Me lembrei da história de você ligando para gerente do banco. Fiquei pensando, ligou para gerente do banco para saber se a fatura estava paga. O Iorra é o contrário. É a gerente do banco que liga para ele falando tá paga. Ei, você não vai pagar a fatura? Aí ele responde para ela assim, não. É golpe. Ele liga. Gente, você vê que o mundo é assim. Do lado tem alguém atacando, do outro tem alguém se defendendo. Que loucura. Muito bom. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais um Papo à Vista. Podcast da Rentalize.